Olá, seja bem-vindo ao Repensar. Estamos iniciando mais um programa que tem como objetivo indicar bons livros para lhe proporcionar uma boa leitura. Hoje o livro que destacamos é Evangelho da Reencarnação. E para comentar sobre o seu conteúdo, que tem preciosidades, nós estamos aqui com o nosso convidado, Demétrio Loríquio. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa. A gente já teve o prazer de tê-lo aqui no nosso início desse programa, né? Já tivemos aqui, eu agradeço, é com grande prazer que venho aqui participar do Repensar e trazer algumas ideias a respeito desse novo livro. Esse livro, ele já foi lançado, é isso? Ele foi lançado há pouco tempo, é isso? Foi lançado no dia 16 de junho. Certo. Foi um lançamento muito bom, com bastante pessoas presentes, tudo. E eu acredito houve grande interesse por causa do título do livro e do conteúdo que ele está trazendo para nós aqui da doutrina espírita e para não espíritas. Isso é uma coisa, é a primeira questão que a gente quer fazer. O que o motivou a escrever sobre esse tema, a reencarnação? É a dificuldade que as pessoas têm em aceitar, entender e compreender a reencarnação? É interessante essa pergunta pelo fato, como é que surgiu esse livro? Há 38 anos atrás, olha só, começando na doutrina espírita, lendo os livros básicos, falando sobre reencarnação, e aquela dúvida, porque eu veio da Igreja Católica, uma família toda católica, e aquilo para mim era uma surpresa. E então, paralelamente com os estudos básicos da doutrina espírita, eu fui ler a Bíblia, li toda a Bíblia. E na Bíblia, minha Bíblia não é aquela Bíblia limpinha, bonitinha, não é tudo grifado com canetinha amarela. Então, todas as vezes que aparecia a palavra ressurreição, né, ressuscitação, eu grifava. Ou então, quando se referia em outras vidas, eu grifava isso aí para fazer uma comparação do que a doutrina estava trazendo. Mas ficou marcado a Bíblia inteira, Velho Testamento, Novo Testamento e Atos dos Apóstolos, né? Foi um trabalho demorado, demorou um ano essa leitura, esse estudo. Ficou todo esse tempo, até o ano passado, que eu resolvi aproveitar isso aí e lancei esse livro estudando capítulo por capítulo, versículo por versículo que está na Bíblia, em toda ela, que refere a esse tema, e mostrando com características científicas, não religiosas somente, nem da parte da filosofia, mas científica, a possibilidade que existia de uma ressuscitação, e mostrando os enganos que houve quando foi interpretadas essas palavras, grandes enganos, certo? É porque houve problemas na evolução da Bíblia que interferiram em um certo dogma da ressuscitação da carne, que na realidade é ressuscitação na carne, que é bem diferente, né? Então, uma coisa também que é bastante interessante e que eu acho que poucas as pessoas que sabem é dessa a história da elaboração da Bíblia, que você conta muito bem e que, para mim, por exemplo, foi uma informação que eu não tinha ainda, né? De como a Bíblia foi elaborada. Exato. A gente não vai falar tudo para não tirar o interesse do público a respeito do livro. Mas eu acredito que é um estudo inédito, que traz um capítulo todo falando sobre a Bíblia. Como é que começou a Bíblia, né? Nós sabemos que começou com 5 livros de Moisés. Como é que adentrou os ensinamentos de outros profetas que vieram dar continuidade a Moisés? Como é que adentrou, né, os evangelhos dentro da Bíblia? Vamos fazer uma suposição que nós estamos na época de Jesus aqui, junto de nós, e alguém falasse dos discípulos apóstolos que os evangelhos de Jesus seriam juntados à Bíblia. Imagina que já acabariam matando Jesus antes da hora até, porque eles não iam aceitar de jeito nenhum. E hoje está aí. Seria uma heresia, né? Uma heresia maior ainda de tudo. Mesma coisa quando eu falo nas minhas palestras sobre isso aí, eu falo... É a mesma coisa eu disser para vocês que futuramente a codificação espírita vai estar juntada na Bíblia. Certo. Muita gente não vai acreditar nisso aí, mas nós estamos galgando caminhos para esse fim também. Outra coisa que a gente estava conversando antes de começarmos aqui o nosso programa,
que você falou do significado da palavra evangelho, né? Como que lhe foi perguntado por que o evangelho da reencarnação, que isso não existe, né? Exato, foi questionado por um companheiro de uma outra religião. E ele vendo a propaganda do lançamento do meu livro na minha mesa de trabalho, na delegacia, ele olhou, curioso, porque ele trabalha para a igreja dele, ele é um bispo até, e falou, mas doutor, me explica uma coisa, como é que pode ser evangelho da reencarnação? Você não tem condições nenhuma de ser isso aí. Falei, o bispo, me diz uma coisa, o senhor sabe o que quer dizer evangelho? Não, evangelho é os ensinamentos de Jesus. Ele falou, não, justamente, mas em hebraico quer dizer evangelho, quer dizer as boas novas. Então, a tradução da capa do livro, do título do livro, é as boas novas da reencarnação que a doutrina espírita está trazendo. Como Jesus, na época, trouxe as boas novas da vida espiritual. Então, eles falavam, e o Mestre Jesus está trazendo as boas novas da vida espiritual, do amor, que era a palavra evangelho que se usava. É interessante que a gente, quando fala de Bíblia hoje, né, se a gente for ler a Bíblia, né, a gente vai encontrar as mesmas, assim, o mesmo sentido, tudo exatamente como ela foi elaborada, ou ela tem muitas alterações? Tem muitas alterações, infelizmente tem, porque passou de nação para nação, de cultura para cultura. Se de mudar uma cultura para outra já tem grandes mudanças, mesmo aqui dentro do nosso país, uma cultura lá do Nordeste, do Norte, é diferenciado do Sul, dos Sudestes, né? E aí começou as interpretações errôneas, né? Dentro da cultura de cada um. E depois teve várias traduções, né? Tivemos hebraico, passou para o grego, depois passou para o latim. Né? Isso já dá uma diferença. Dá, né? Uma diferença. A mesma coisa a tradução da codificação espírita do francês para o brasileiro. Nós podemos ver que algumas palavras às vezes são modificadas em vários editores diferentes, entendeu? Isso é uma coisa normal que acontece, não adianta. Por enquanto é assim mesmo, tem essa dificuldade das palavras, e cada palavra às vezes tem um significado duplo. Isso. Então dá duas ideias. Então, cada um pega a ideia de interesse particular de cada cultura, de cada religião, entendeu? Esse é que é o problema da... Não, eu entendo isso aí. Entende? Então, por enquanto, então assim. Agora, os meus livros, todos que eu tenho lançado, eu tenho um cuidado muito grande com as palavras que se colocam. São livros fáceis de ler, mas que não dá dupla interpretação, que não pode dar. Principalmente o meu primeiro livro de Criminologia Genética Espiritual, que é usada na USP como uma opção de tese do homem criminoso, ele é fininho, foi minha monografia, porque não pode ter cientificamente palavras que podem dar outro entendimento. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais sobre Evangelho da Reencarnação. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos recebendo Demétrio Loríquio, que está comentando o seu mais novo lançamento, que é Evangelho da Reencarnação. Bom, a gente está falando aqui dessa coisa da interpretação, da tradução que altera um pouco o sentido, né? Ele modifica alguns conceitos, enfim, ele muda um pouco, né? A gente não consegue hoje ter a Bíblia como ela foi elaborada na sua origem, né? Mas tem um ponto interessante também, quando a gente fala de Bíblia, que as pessoas costumam dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. E você fala bem claro aqui, né, no seu livro, que a Bíblia é a palavra do homem, é o homem que escreveu, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse isso um pouquinho mais, para que as pessoas tirassem esse mito, né? Elas não conseguem raciocinar, estudar ou refletir sobre o que leem, porque eles aceitam aquilo como a palavra de Deus e ponto final, né? A pregação dentro da igreja, usando a palavra que eles usam constantemente, a pregação dentro da igreja é constante, dizendo que a palavra de Deus.
Então, geralmente as pessoas ouvem isso aí e muitos não querem saber se é ou não vão a fundo estudar, nem ler a Bíblia, né? Nem ler. Então, eu mostro claramente, isso aí não é para ir contra a igreja nenhuma, porque nós somos uma continuação da igreja, nós estamos aqui para trazer esclarecimento, luz, dos ensinamentos de Jesus, para uma futura unificação de todo esse entendimento aqui no nosso planeta Terra, para a humanidade toda. Mas, na realidade, eu ponho no livro que não é a palavra de Deus, é a palavra do homem. Agora, muitas vezes, é a palavra do homem inspirada por Deus, que é diferente, olha só, né? Por isso que tem que colocar a palavra certa. Muitas vezes, não todas as vezes, porque, em geral, quem lê a Bíblia sabe disso aí. Na igreja eles pegam só certas partes da Bíblia, eles não falam de toda a Bíblia. Se a palavra de Deus está em toda a Bíblia, tem que ser estudada toda a Bíblia e falar. Então tem que falar que Deus mandava cortar a cabeça de centenas de pessoas, aquelas batalhas sangrentas que não poupava nem as mulheres nem as crianças. Pode ser palavra de Deus isso aí? Pode ter vindo de Deus isso aí? Isso aí é uma inspiração energética de espíritos inferiores, isso sim, tá certo? Agora, muitas passagens, sem qualquer dúvida, existe uma inspiração espiritual alta que traz uns ensinamentos necessários para a humanidade, para a evolução. Então aconteceu com Moisés, em princípio, pois vieram os profetas da continuidade, um Deus único, espiritual, tudo isso é muito bom. Mas juntamente com essas palavras inspiradas por Deus ou pela espiritualidade, tem ensinamentos também sociais e culturais dentro da Bíblia da época. Hoje nós temos o Código Civil, Código Trabalhista, Código Penal. Naquela época não existia. Só existiam os pergaminhos e eles escreviam tudo no pergaminho. As leis sociais deles, junto com os ensinamentos inspirados pelos profetas ou pelos métodos daquela época. Então esse é o primeiro livro que a humanidade teve e que englobava tudo é a Bíblia. Exatamente, está tudo junto. Então precisa saber interpretar o que é de Deus e o que não é de Deus. Certo. Se pegando uma parte do Velho Testamento bem grande, a gente vê que é um livro muito sangrento. Muito sangrento, olha, é uma palavra pesada de falar, mas é a realidade. Mas referia-se à cultura daquela época, que era normal para eles, aquelas guerras, tudo, que eles registravam nos pergaminhos ou nos livros que estavam surgindo. E juntamente as inspirações dos médiuns, dos profetas daquela época. E aí veio o Novo Testamento, que aí já é o Novo Testamento, já é uma coisa assim mais amorosa, né? Exatamente. Por quê? Porque a gente vê logo nas explicações do Evangelho, as palavras de Jesus, dos apóstolos, ou João, o evangelista, diz, perguntaram certamente para ele, como foi perguntado para Kardec na primeira pergunta do livro do Espírito, que é Deus? E perguntaram também para João Evangelista, que é Deus, só que não consta na Bíblia lá. Aí ele responde, Deus é amor. A palavra mais sublime que ele encontrou para mostrar para nós, humanos aqui, na nossa imperfeição, que é Deus. Se Deus é amor, está colocando por terra todos aqueles ensinamentos sangrentos que houve naquela época que diziam, ou dizem que é palavra de Deus. Associado a toda os evangelhos dos discípulos de Jesus que trazem o ensinamento, o exemplo, né, de Jesus, né? Então, os ensinamentos de Jesus... quem estuda vê, diz que é uma nova aliança, teve uma aliança com Moisés e uma nova aliança, e diz subjetivamente que o que está valendo agora é a lei da nova aliança, não a antiga aliança. E muitos não estão entendendo isso. Não é que se deve negar a Bíblia, não é que não se deve ler a Bíblia, tem que ler porque é um complemento. Aliás, quem estuda as obras básicas da doutrina espírita entende os evangelhos e ensinamentos bíblicos muito mais profundamente que a pessoa que só estuda aquilo lá. Então, a gente vê que a doutrina espírita é um complemento realmente evolutivo, que se chama a terceira revelação. A primeira de Moisés, a segunda de Jesus e a terceira dos Espíritos, que vem completar um ensinamento moral necessário para a evolução dos seres humanos. Eu acho que tem uma coisa também interessante que você fala aqui no livro, que é a forma de a gente ler a
a Bíblia, né? Porque nós ainda temos um pouquinho de preconceito para ler a Bíblia, né? Principalmente os que não são evangélicos, né? Então, você cita aqui uma recomendação de Carlos Torres Pastorino dos requisitos básicos para você ler a Bíblia, né? Com isenção de preconceito, né? Com humildade. Muito bem, muito bom isso. Então, isso seria que todos deviam fazer isso. Nós também, espírita também. Também. Não tem que deixar de não ler a Bíblia. Tem que ler para nós entendermos isso aí. Então, mas tem que deixar de lado primeiro o orgulho, né? Os preconceitos que nós até, né? Porque até para a gente ter argumentos para conversar, discutir com outras religiões, né? Porque muitas vezes a gente não consegue argumentar porque não sabe o que está escrito na Bíblia. Não é? Outra tese que colocou o Pastorinho, o fanatismo. Isso. O fanatismo que não aceita. Isso. Então não podemos ser fanáticos nem na nossa doutrina, nem aqueles que seguem a religião. Nós temos que ser o que eu falo para os meus parentes que são de outras religiões. Cara, tem um parente que fala, mas eu não estou lendo os livros básicos da doutrina, porque eu sou católico, sou frequentador. Eu falei, mas para você ser um bom católico, você tem que ler os livros básicos. Mas como, Demetrio? Tem que ler os livros dos Espíritos? Sabe por quê? Na nossa vida, por vezes, nós colocamos certas coisas e quando nós vamos desencarnar do outro lado, vamos ver que nós não colocamos bem no caminho certo, não está certo aqui. E aconteceu muito com os santos das igrejas, Exato. Isso aí, que eles ensinaram o que eles tinham na época e na cultura e no entendimento da época. Quando eles foram para a espiritualidade, puxa vida, eu pus um caminho que não está certo, preciso retificar isso. Como é que foi essa retificação? Através das mensagens espirituais. Aí eu esfolhei o livro dos Espíritos para o meu parente lá, falei, olha, veja quem assina. Paulo de Tarso, Santo Agostinho, Santa Clara, São Vicente, e tudo isso aí. Eles estão trazendo o correto o que eles queriam dizer naquela época. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos comentando o livro O Evangelho da Reencarnação e o nosso convidado é Demetrio Loríquio. Antes de nós retomarmos essa nossa conversa sobre esse livro que traz informações bastante preciosas para nós, a gente gostaria de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos Espíritos. Ajude a TV Mundo Maior a crescer e levar essa mensagem a mais pessoas, a lugares mais distantes. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. A Fundação Espírita André Luiz agradece a sua contribuição. Bom, vamos voltar aqui no nosso Evangelho da Reencarnação. A gente acredita que muitas pessoas não saibam o que foi o Concílio de Constantinopla, é isso? E que você que esclarece no livro, que eu acho que é importante para nós sabermos. O que acontece com essa explicação que você deu sobre a origem da Bíblia, né? Esse concílio também foi importante até para a gente entender o porquê da reencarnação ter saído, né, dos textos, né? Exatamente. É muito importante mesmo e muitos não sabem o fato que aconteceu, que deu uma mudança muito grande no caminho dos ensinamentos dos ensinamentos evangélicos, né? Até o ano 553, desde o cristianismo primitivo, se entendia a palavra ressurreição e ressuscitação como uma volta do espírito para o corpo, para a nova vida, né? Que dava uma oportunidade de nova vida, até 553. Mas próximo a esse ano, dentro do meio eclesiástico, começou a ter divergências de entendimento entre os padres mesmo. Uma de uma corrente, outra de outra corrente. O que aconteceu? Muitos começaram a levantar, mas puxa, será que ressuscitação não quer dizer voltar ao corpo outra vez, o mesmo corpo para a vida, tal? Ficou aquela briga. E houve um episódio muito interessante nessa época, que o imperador Justiniano, ele era teólogo. Então ele tinha muita discussão com
com o Papa Virgílio da época. O Papa Virgílio era um Papa que seguia a tradição cristã, acreditando que a ressuscitação era a volta do Espírito no corpo. Mas acontece que o Justiniano casou-se com a imperatriz Teodora. A Teodora, ela tornou-se imperatriz. E ela teve uma vida passada nada recomendável. Certo. Nada recomendável. E os ensinamentos que se tinha do cristianismo dizia que as pessoas são responsáveis pelos atos que praticassem. E ela praticou muitos atos irregulares na sua vida. E ela ficou preocupada que ela teria que responder todos esses atos que ela praticou em novas vidas. Isso é, o que ela aconteceu? Depois que ela tornou-se imperatriz, as colegas delas, né, que ela era prostituta, as colegas dela falavam, não, mas ela é imperatriz, ela trabalhava com nós, era prostituta. Então ela mandou, através do exército de Justiniano, executar muitas delas. Entendeu? E ela ficou com aquilo na consciência e começou a fazer pressão para o Justiniano fazer um concílio, que é o quinto concílio, sem a presença do Papa. O Papa ficou sequestrado em Roma, não deixaram ele participar do concílio, e ele convidou só bispos que eram de acordo, que tinha a ideia da ressuscitação da carne. E fez o concílio. Pressionado pela esposa, ganhou o concílio, a votação no concílio, que o que quer dizer ressuscitação, quer dizer que é a volta do corpo com nova vida aqui. Coisa que a ciência hoje diz que é impossível isso aí. E nós estamos vendo que não é um fato religioso, e sim um fato político que aconteceu e vem até hoje isso aí. Agora, os sacerdotes, eles estudam, têm uma cultura formidável, tudo, eles sabem desses problemas, mas estão aceitando isso aí. Aceitando, porque eles não podem ir contra o dogma. Nada pode ir contra um dogma. Olha só, aí o que vai acontecer? Vai acontecer que nem aconteceu com o Papa João XXIII, que veio humildemente pedir perdão quando foi contra a ciência do Galileu, né? Exato. Exatamente. Então, esse termo reencarnação, que não existia na Bíblia, mas que ele tinha uma conotação, a ressuscitação, a ressurreição tinha uma conotação de reencarnação, né? Passou a ser condenada, né? Passou condenada. E aqueles que acreditavam nesse conceito eram condenados, né? Aconteceu, nesse capítulo que nós tratamos desse assunto, uma coisa interessante, que houve uma grande perseguição e fala que chegou à morte aproximadamente de 1 milhão de pessoas que acreditavam na reencarnação, nesse sentido a palavra ressurreição. E entre essas pessoas, que era grande defensor das multiplicidades de existências que se falava naquela época, o grande defensor foi um pai da igreja, foi Orígenes, grande Orígenes, que defendeu, foi preso, tudo, depois ele foi executado também, morreu, mas ele defendeu. E vinha gente de várias nações questioná-lo, perguntar, querer ter esclarecimento a respeito dos estudos evangélicos, porque ele era o mais conhecedor que tinha do evangelho da época, e ele era reencarnacionista. É lógico que naquela época não existia a palavra reencarnação, sim, que veio com Kardec, que é uma palavra científica, mas queria dizer, isso é retorno do espírito a um novo corpo. Mas como tudo acontece ao seu tempo, né, e o progresso ele acontece, a gente queira ou não, hoje a doutrina dos espíritos traz para nós todas essas explicações, né? E esse seu livro traz isso, inclusive citando versículos, capítulos. Isso. Eu fiz questão nesse livro de cada versículo e capítulo que falava sobre ressuscitação, explicar o que é com circunstâncias científicas, mostrando o que queria dizer de toda a Bíblia. Então, outros companheiros, irmãos de outras religiões, têm que ler esse livro para ver, para se questionar a si mesmo. Olha o que está escrito. Porque a maioria da igreja, quando se fala em reencarnação, fala, não, em Atos dos Apóstolos está escrito, é dado ao homem morrer uma só vez, depois veio o juízo. Eu falei, corretamente, está correto. Me dizem vocês aí que já viu alguém morrer e voltar com o mesmo corpo igualzinho, com as mesmas características? Tem? Não tem.
Por que foi dito isso para os atos? Foi dito por causa do caso de Lázaro, mostrando que Lázaro não foi ressuscitado por Jesus, como o próprio Jesus falou que ele dormia, ele estava em letargia, catalepsia, ele estava isso aí. E se não for verdade, vocês vão contestar que não é verdade isso aí, tem um outro erro que vocês vão ver. Porque vocês estão falando que é dado morrer ao homem uma só vez, então Lázaro morreu duas vezes. Uma vez morreu, foi ressuscitado, e depois morreu a segunda vez, definitivamente. Então, olha a situação crítica que vocês estão com essas ideias errôneas que não existe a reencarnação. Muito bom. A gente agradece muito a sua participação, porque nos traz informações muito boas, né? E cabe agora a cada um de nós estudarmos um pouquinho mais, não é isso? Exatamente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e repensar, e fico contente de poder levar algumas palavras a respeito desse livro. Obrigado. O Repensar fica por aqui. Se você quiser nos enviar alguma sugestão, escreva para nós. repensar@tvmundomaior.com.br. Se você quiser adquirir essa obra, Evangelho da Reencarnação, entre em contato com a editora Mundo Maior, Mundo Maior Editora. www.mundomaior.com.br. Nós nos encontramos no próximo programa. Até lá.